Fala investidor, fala investidora, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. E hoje eu vou trabalhar com vocês de uma forma extremamente clara como que o JCP ele impacta nos resultados de uma empresa. E vou depois trazer um pouco mais para o final desse vídeo as minhas perspectivas para os principais bancos que nós temos aqui. Então, falando especialmente de Bradesco, Itaú, Banrisul, até mesmo Banco ABC e claro, todas essas perspectivas elas são estendidas para outras empresas na bolsa que têm como prática o pagamento de juros sobre capital próprio, o famoso JCP. Então, se você não sabe tão bem como que o JCP ele impacta, a primeira parte do vídeo é destinada a você para que a gente consiga colocar todo mundo no mesmo patamar e no final eu vou comentar um pouco do porquê que isso pode impactar o resultado que vai cair no nosso bolso. Então, quer saber tudo isso e muito mais? Fica comigo para logo após ver. Então, vamos pro vídeo. Bem, eu montei aqui uma DRE extremamente simples para que a gente consiga enxergar e nós vamos falar hoje de uma empresa muito famosa, o método de investimento. Então, essa vai ser a empresa que nós vamos estabelecer aqui hoje e é uma empresa que ela é lucrativa. Então, vamos estabelecer primeiro esse ponto que ela trouxe um determinado lucro. Quanto que ela vai pagar de dividendos? Então, vamos estabelecer que ela vai pagar 1 milhão. Só que aí a gente precisa entender se isso vai advir de dividendos ou se isso vai vir de juros sobre capital próprio, para que a gente consiga enxergar aqui nessa DRE que eu montei com vocês, como que isso tudo é impactado, tá? Então vamos lá, como eu comentei, é uma empresa lucrativa. Vamos estabelecer para esse exemplo aqui na DRE que ela lucrou 5 milhões de reais num determinado exercício, tá? 5 milhões de reais. Só que para eu chegar no EBITDA, que seriam os ganhos antes de alguns impostos, tributos, depreciações, amortizações, eu preciso tirar um pouco das despesas que eu tenho operacionais. Vamos considerar, portanto, que é uma empresa bastante eficiente, tem uma margem boa e ela conseguiu aqui os seus 2 milhões e meio de reais. Vocês viram que apareceram algumas coisas aqui? Isso que eu quero que vocês já comecem a anotar. Eu vou passar um pouco por cima disso aqui para que a gente consiga enxergar o quanto que nós teremos de impacto para que fique extremamente claro. Lembra que eu comentei com vocês que essa empresa ela vai fazer uma distribuição de 1 milhão de reais como dividendos ou como juros sobre capital próprio? Isso vai ser o principal fator que vai impactar na tomada de decisão se o juro sobre capital próprio ou dividendos é mais interessante. Ó, acompanha aqui comigo. Quais as contas que eu fiz para a gente chegar a esse determinado lucro? Basicamente, eu repliquei aqui os meus juros antes do JCP. O JCP, até por uma regulamentação da própria Receita Federal, é colocado como despesa financeira na DRE. Só que aqui, como está zerado, ou seja, eu não paguei nenhum JCP, o meu EBITDA e o meu lucro antes do JCP ficam iguais. Em cima de tudo isso, eu coloquei uma tributação de 35%, que me gerou esse lucro de R$ 1.625.000, tá bom? Então, aqui nós já temos o panorama geral. Lembra que eu falei que essa empresa ela vai pagar mais ou menos assim, ali o seu 1 milhão de reais? Como que a gente chega a essa conclusão aqui? Vamos pegar agora que essa empresa ela vai pagar aquele 1 milhão de reais. Então, eu vou pegar aqui 1 milhão de reais, vou pegar 1 milhão de reais e desse valor eu preciso tirar do meu lucro, porque como os dividendos ele já vem descontado do imposto de renda, eu tenho que fazer a seguinte conta, eu tenho que pegar o meu lucro e eu tenho que reduzir do dividendo que foi pago. Então, vou até colocar aqui como dividendo para a gente saber do que se trata. Então, eu tive aqui nesta empresa um lucro, ou pelo menos o que ficou para a empresa, R$ 625.000. Então, você entendeu o quanto que do dividendo vem para a empresa. Agora, vamos fazer uma conta um pouco diferente. E aqui eu já vou ter que tirar esses valores para que a gente não confunda. Lembra que eu falei que eu iria pagar 1 milhão? Tá bom, JCP ele vai continuar sendo desse 1 milhão de reais. E aqui, olha só a diferença que nós temos. Ó, aqui, para ficar um pouco mais claro, para a gente lembrar como que as coisas foram feitas, eu tive operacionalmente 5 milhões, o meu EBITDA, ou seja, depois das despesas, 2 milhões e 500 mil, aí eu paguei 1 milhão de reais a título de JCP. O meu lucro, portanto, meu lucro tributável, ou tecnicamente dizendo, minha base de cálculo, seria de 1 milhão e 500 mil reais, não mais aqueles 2 milhões e 500. Aqui nós temos a nossa alíquota, o quanto que nós vamos pagar e o valor nominal de quanto que nós chegaremos e chegaremos a um resultado final de 975 milhões que ficariam para a empresa. Tá, André, eu entendi mais ou menos aqui uma coisa e outra, mas você pode voltar um pouquinho para eu enxergar qual é a diferença? Mas para isso, vamos anotar aqui, ó. Nós chegamos a 975 mil reais. Vamos colocar 975 mil reais.
só para que a gente guarde esse valor. E vamos voltar aqui a algumas fórmulas. Ó, eu peguei o dividendo e quanto que a empresa ficou? 625. Olha só a diferença. Eu peguei 975 milhões, que seria o valor que ficaria com a empresa, e eu vou descontar 625, que era o valor lá atrás quando estava falando dos dividendos. Olha só a diferença. Eu estou falando de uma diferença de 350 mil reais que poderiam ter ficado com a empresa se o JCP ele permanecesse da maneira que ele está hoje. Portanto, olha só o quanto que isso pode impactar os resultados das empresas. Eu estou falando de uma empresa aqui, fictícia, claro, mas eu quero mostrar para vocês que o JCP ele tem esse impacto extremamente poderoso, porque você retira da sua base de cálculo, que é esse lucro antes do JCP, tudo aquilo que eu comentei. Então, só para que a gente veja mais uma vez, ó, estou falando aqui que o JCP ele vai vir antes dos lucros com o JCP. E esse valor aqui, que eu estou clicando, esse valor aqui, ele vai ser a base de cálculo, ou seja, o montante sobre o qual incidirá esta alíquota, que vai me gerar um resultado aqui de impostos. Então, vamos mais uma vez para a gente fazer aqui nessa tabela, para ficar bem claro. Eu vou pagar aqueles mesmos R$1 milhão. R$1 milhão em JCP ele sai como despesa e nos dividendos ele sai do lucro, porque é depois de tudo isso para ter essa isenção. Então vamos pegar aqui aquele R$1 milhão para que a gente veja mais uma vez. Então olha lá como eu comentei com vocês. Olha só a minha base de cálculo, ela reduz muito e exatamente por isso eu acabo pagando um determinado valor menor aqui de tributo e isso acaba trazendo para a empresa aquele benefício de ter mais dinheiro para ficar dentro do caixa dela. Para a segunda parte desse vídeo, eu vou trabalhar com vocês uma questão que não está em nenhum lugar escrito, não está em nenhum lugar explicitado dessa maneira, mas são algumas conjecturas que eu tenho tido a partir de algumas lives que eu assisti. Basicamente, hoje eu vejo, especialmente nos grandes bancos, muitas pessoas que já vivem dos rendimentos que são pagos através do juros sobre capital próprio. Por mais que para a empresa isso não seja bom, eu particularmente tenho a visão de que as pessoas que estão lá dentro e já vivem desses dividendos ou têm como uma fonte de renda esses rendimentos, elas vão continuar, ou pelo menos elas vão querer que esses rendimentos eles continuem na medida que eles estão. Portanto, eu consigo enxergar, pelo menos no médio e longo prazo, que nós veremos nos grandes bancos uma redução significativa nos seus lucros, ou pelo menos no valor que fica com ela, para ela poder novamente operar no mercado, bastante significativa. Por quê? Porque dos lucros que nós teremos, que já sofrerão uma determinada tributação, os dividendos eles poderão permanecer mais ou menos na mesma faixa que eles estavam, nominalmente dizendo, eu digo, só que isso vai abater muito dos lucros da empresa. André, não sei se eu consegui seguir muito bem o que você quis dizer. Tá, vamos lá. Quando eu tenho pagamento de JCP, vamos supor que o Bradesco ele pagou um determinado valor ali nominal de R$1 para cada um dos acionistas. Só que esse R$1, como eu mostrei para vocês, ele sai num determinado momento na demonstração dos resultados, a ponto de fazer com que o dinheiro que vai ficar dentro do caixa do banco, ele é bastante grande, porque nós vamos ter esse benefício tributário. Agora, imagine só que com o fim do JCP, aquelas mesmas pessoas vão querer continuar recebendo aquele R$1 por ação que elas estavam recebendo. Só que ao invés de isso ser nominado como JCP, vai vir com a denominação de dividendos, porque eu não acredito que as pessoas que estão por detrás, especialmente aquelas com maior poder aquisitivo ou até mesmo com uma determinada influência dentro dessas grandes instituições, vão querer ver os seus rendimentos mensais ou anuais reduzindo. Desta maneira, portanto, eu acredito que vai haver um movimento muito grande no sentido de fazer com que os dividendos eles se tornem uma prática recorrente dentro de grandes bancos. Aí que fica uma pergunta quase que filosófica. O que será que os bancos eles vão fazer nessa situação? Será que eles simplesmente vão aceitar que eles vão perder um determinado benefício e por isso mesmo eles vão distribuir os seus lucros ali como dividendos e fica por isso mesmo? Ou será que eles vão colocar todo esse gasto ou toda essa redução desse benefício que eles têm no colo do consumidor, no colo daquela pessoa que vai pegar um empréstimo ou que vai fazer um rotativo no cartão de crédito? Eu acredito, sinceramente, que nós teremos na classe mais prejudicada a questão do consumidor endividado ou do super endividado. E essa pessoa, no final das contas, vai ser a principal pagadora de toda
essa mudança que o governo está propondo. E aí que fica um outro questionamento. Como que será que vai ficar o nosso PIB? Como que será que vai ficar o nosso consumo? Como será que vai ficar até mesmo uma questão inflacionária? Bem, são muitas perguntas que hoje eu não consigo responder aqui para vocês, mas eu particularmente acredito que com o fim do JCP, os bancos vão querer aumentar os seus lucros para conseguir fazer frente a essa redução no dinheiro que vai ficar no bolso. No entanto, em termos de dividendos, eu particularmente não acredito que nós teremos nominalmente uma redução. Agora, realmente só o futuro vai poder dizer como que isso tudo vai suceder. E eu quero sempre trazer essas novidades aqui para vocês no canal, por isso que eu peço mais uma vez a sua inscrição. E se você gostou desse vídeo, que por mais que possa parecer um pouco teórico, eu acho que foi bastante significativo a ponto de você tomar boas decisões financeiras e, claro, dentro da bolsa de valores. Então, espero que tenha gostado do vídeo. Por hoje é isso. Muito obrigado e tchau.